Olá pessoal, dando continuidade à nossa série de livros Checkmate, A Vida é um Jogo de Xadrez. Esse livro que é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, se não o maior, Kasparov, que foi um jogador de xadrez que dominou o mundo de xadrez, e aonde ele conta o que levou ele a ter sucesso. E nós vimos no primeiro vídeo os 4 As de Kasparov, que eu chamo da ferramenta de Kasparov. Nós vimos no segundo vídeo a lição e hoje nós vamos ver o sucesso dos 12 grandes. Depois que Kasparov ele deu uma desacelerada na sua carreira, ele começou a pensar e a sua mente, o seu coração, foi invadido pela ideia de estudar e de escrever uma biografia do xadrez, aonde ele ia analisar o que fez os grandes mestres, os campeões mundiais que vieram antes dele terem sucesso e também o que levou alguns que tinham potencial de ser campeões mundiais a não alcançarem esse objetivo, mesmo que tendo um potencial gigantesco e até muitas vezes sendo até melhor em alguns jogos do que os próprios campeões mundiais. Então, o que levou uns a serem campeões e os outros a não alcançarem esse título? E esse projeto que nasceu nas ideias que Kasparov teve, materializou-se numa série de livros chamado Os Meus Grandes Predecessores, que ele fez análise de jogos, dos maiores jogos de xadrez e dos mais importantes que já teve antes dele se tornar um campeão mundial. É uma série de 6 livros que eu tive a oportunidade já de ler o primeiro e quem sabe mais para frente eu já não faço uma resenha deste livro. E ele estudou os 12 campeões mundiais que o precederam e os seus grandes rivais. E ele fez perguntas: o que possibilitou esses 12 grandes a terem sucesso? E os que foram os desafiantes? O que faltava para eles? E segundo o Kasparov, calcular não era o fator mais importante. Porque qualquer computador, ele calcula melhor do que qualquer ser humano. Computador, ele não erra. Se você programar ele para calcular, ele vai calcular e nunca vai errar. Então, da onde vem o sucesso dos seres humanos? O sucesso dos seres humanos está na capacidade de combinar criatividade com cálculo. Não basta você ser apenas bom nos números. Não basta você ser apenas bom em matemática. Você precisa de uma parte chamada criatividade. Porque a criatividade é que faz você ver além do óbvio. Faz você ver além dos números. Faz você enxergar padrões, contrastes. E isso é fundamental para uma pessoa que está jogando xadrez e também para uma pessoa que está vivendo a sua vida e tem que tomar decisões. E decisões muitas vezes que envolvem fatores complexos, fatores que fogem muitas vezes dos padrões normais. Então, ele até cita uma frase do segundo campeão mundial, Emanuel Lasker, que diz assim: xadrez é acima de tudo uma luta, porque não basta ter apenas criatividade, não basta apenas ter cálculo, é preciso ter o desejo de lutar.
É preciso ter o desejo de vencer. É preciso não se conformar. É preciso não aceitar simplesmente ficar na zona de conforto. É preciso ter o desejo de luta. Porque o que torna os grandes campeões, é, o que torna eles grandes, o que torna os campeões é, extraordinários é o fato de ter uma vontade excepcional de ganhar, de lutar. Você deve ter vontade de vencer. Até há um tempo atrás, eu assisti, até falei no outro vídeo meu, um documentário sobre free solo, que é onde pessoas resolvem escalar montanhas sem uso de corda, sem uso de equipamento. E eu estava vendo um documentário sobre um rapaz que resolveu escalar um paredão de 900 metros. E ele estava narrando que quando chegou na metade, e ele olhou para baixo e não tinha mais como voltar, e ele olhou para cima, ainda faltava metade do caminho, ele já estando cansado, porque não é fácil você subir um paredão de 900 metros sem usar corda, sem nada, e ele tinha encontrado ali um lugar para ele descansar um pouco, ele teve que tomar uma decisão. E a decisão que ele tomou era uma decisão baseada naquilo que ele acreditava. E o que ele acreditava? Ele disse, olha, quando eu olhei para lá, eu vi que ou eu morria, ou eu vencia e continuava vivo. E a vontade de viver foi maior do que a vontade de morrer. A vontade de vencer foi maior do que a vontade de perder. Então ele perseverou e conseguiu um feito extraordinário. Subiu um paredão de 900 metros, tinha gente lá em cima esperando ele, porque para dar os parabéns, para conseguiu patrocínios, conseguiu coisas extraordinárias na vida. Por quê? Por causa que teve uma luta, não desistiu. Você não deve desistir nas primeiras dificuldades. Você não deve desistir quando a posição está difícil. Você não deve desistir quando você está encurralado pelo teu adversário. Quando você já não vê mais saída, você tem que pensar numa saída. Quando as coisas se tornam difíceis, você tem que ativar o desejo de luta dentro de você. Não o desejo de fugir. Porque quando seja uma pessoa, seja um animal, se sente encurralado, ele faz duas coisas. Ou foge, ou luta. E nós devemos os campeões realmente, eles não fogem do desafio, eles não fogem da batalha. Eles ativam dentro de si o desejo de lutar. Então, há padrões de sucesso e há padrões de fracasso. O sucesso do ser humano, ele está muito baseado em você ser um artista e combinar isso com a ciência. O que é a ciência? É você ter um método. É você ter você seguir um processo. E o que é ser um artista? É você ser inovador, criativo. É você ver além do método. Então, se suas decisões são falhas, a sua posição se deteriora e o pêndulo ele vai pender em relação ao fracasso. Ele vai na direção do fracasso. Porém, se as suas decisões forem boas, o pêndulo ele vai em direção ao sucesso. E cada lance que é feito no jogo de xadrez, ele reflete uma decisão. E um tempo suficiente para você analisar essas decisões, você vai ver o que você deveria ter feito e o que você não deveria ter feito. Se a sua decisão foi eficaz ou não foi eficaz.
se foi eficiente ou não foi eficiente. Então, existem métodos de análise comparativa. Ou seja, o próprio Kasparov fala no livro que ele analisava os seus adversários. Ele não ia para uma batalha sem ele estar preparado. E isso começou com livros, e ele falou jornais muitas vezes mofados, revistas mofadas que ele conseguia, aonde ele tinha acesso a informações importantes dos seus adversários. Evoluiu até o ponto dele criar um segundo cérebro, que é o quê? Que é ele criar no computador um processo de armazenagem, de arquivo de informações de seus adversários que ele poderia acessar facilmente. Então, ele falou assim como a evolução do computador tornou a análise muito mais rápida, porque você já não precisava ficar correndo tanto atrás dos dados. Você só precisava criar esse segundo cérebro. Tem até um livro que está fazendo bastante sucesso, que é Como Criar um Segundo Cérebro. E Kasparov já fala desse conceito no seu livro, onde os campeões mundiais, eles acessavam informações dos seus adversários para estarem preparados para a batalha. E o ato de comparar, ele é muito importante. Você deve evitar a armadilha da comparação quando é em relação à essência da vida, porque ninguém é igual a ninguém. Você não deve se comparar a outra pessoa simplesmente porque você é diferente dela, você está em outro momento, o teu tempo é diferente do tempo dela, a tua vida é diferente, tuas experiências são diferentes, mas existe elementos da vida que é preciso fazer a comparação. Porque complicado é a dificuldade de se obter clareza em determinada coisa. É a dificuldade aquilo que não gera entendimento. Isso é complicado. Complexidade está na riqueza dos detalhes. Está lá em você buscar as particularidades, buscar os contrastes, buscar os padrões. E a comparação como método de compreensão, ela faz parte da vida dos seres humanos por milhares de anos. Os seres humanos, eles sempre partiram de uma referência. É preciso ter uma referência. O ser humano, ele precisa ter um referencial. Ele precisa ter um objetivo. Ele precisa ter um alvo. E a análise comparativa é um método de pesquisa, coleta e análise de informação que envolve dois ou mais processos, documentos, conjuntos de dados ou razões válidas para explicações diferentes ou semelhantes. Então, a análise comparativa é um método que os campeões mundiais usavam. Eles analisavam o jogo dos seus adversários. Eles conheciam a si mesmo, porque primeiramente tem que ter aquela frase do Sócrates: conhece-te a ti mesmo, seus pontos fortes, seus pontos fracos, como eu já falei nos vídeos anteriores. E também eles buscavam conhecer o seu adversário. Qual é a forma que o adversário gostava de jogar, aonde ele se sentia mais confiante, e buscar uma estratégia diferente para frustrar os planos do seu adversário. E para você fazer uma análise comparativa, você precisa de 5 elementos. Que elementos são esses? Primeiro, contexto. Por exemplo, se eu for fazer uma análise comparativa da venda de cadeira de praia, eu sou um analista de produto, essa é a minha profissão mesmo. E aí eu vou fazer uma comparação de cadeira de praia. Aí eu pego um contexto diferente. Por exemplo, tem lugar no Brasil aonde dá praia o ano inteiro. Mas aqui no sul, aonde eu moro, existe um sazonal. Existe um período de tempo. Eu não posso
tentar me comparar a um lugar aonde se vende cadeira de praia o ano inteiro. E aí eu tomar a minha decisão baseada em um contexto diferente do meu. Simplesmente vai dar errado. Não vai dar certo. Então eu tenho que adaptar as diferentes ferramentas, as diferentes análises, as diferentes pontos de vista, os diferentes informações que eu tenho à minha realidade. Não é eu me adaptar simplesmente à realidade de uma coisa que está fora do meu contexto. Eu preciso adaptar a ferramenta à minha realidade. Em segundo lugar, a justificativa que está por trás da escolha. Então, 5 elementos são necessários para análise comparativa. E o segundo elemento é o raciocínio no qual está baseado a comparação, que é a justificativa por trás da escolha. Por que foi escolhido? Por que fez esse lance? Por que não fez outro lance? Por que fez essa escolha? E aí é você tentar entender como pensa um campeão de uma pessoa que não é campeã. Como pensa um vencedor de uma pessoa que não vence. É você ver as razões, as justificativas por trás do processo de escolha. Terceiro, comparação e contraste. Ou seja, fazer um contraste. Um contraste com o que está sendo jogado, com o que está sendo vivido. É você contrastar e buscar padrões. É você você buscar, não é semelhanças ou talvez diferenças. Em quarto lugar, que aí vem o fato de você buscar semelhanças e diferenças. Que aí já entra um pouco do contraste, mas é você ir lá no detalhe. Ir lá no detalhe, buscar o que faz uma pessoa ser campeã e a outra não. O que faz uma pessoa vencer e a outra não. O que faz eu ser um bom profissional ou não. O que faz eu me tornar um especialista ou não. É você ir lá buscar na raiz. É você aprender com os grandes. É você aprender com quem veio antes de você e já descobriu coisas que você não precisa gastar a vida inteira para descobrir. Por isso existe a teoria, para você não partir do zero toda a vida. Em quinto lugar, 5 elementos são necessários para análise comparativa. É você buscar ponto a ponto, ou texto a texto. É você comparar. É você colocar um texto aqui desse lado e outro desse aqui. E você ir buscando o que pode ser comparado, o que pode ser adaptado, o que é bom aqui, o que não é bom aqui, o que faz diferença, o que não faz diferença, o que eu devo levar em consideração, o que eu não devo levar em consideração, ponto a ponto. Tem até um ditado popular que diz assim: o diabo mora nos detalhes. Ou seja, as pessoas que não olham para os detalhes têm uma tendência muito grande de deixar passar oportunidades na sua vida. Ou até mesmo de cair em armadilhas. Por quê? Porque não viu o detalhe, não estava atento aos pequenos pontos, ao que está escrito lá nas entrelinhas. Aquele lance que parece inofensivo, mas que na verdade pode ser um lance de vitória ou de derrota. Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, ative o sininho e até a próxima. Tchau, tchau.